Abra sua Bíblia em Jeremias 29. Vamos meditar na sagrada letra, a palavra de Deus. Jeremias 29. Olha aí, uma epístola de Jeremias, hein? Você que não sabia que tinha epístola no Antigo Testamento. É uma epístola. Quem sabe qual a diferença de epístola para carta? Epístola é uma carta que você está estudando que não foi escrita para você. Então, a epístola é alguém que escreveu, você estuda depois. Então, essa carta foi escrita para o povo de Judá que estava cativo. Então, essa carta contida aqui no livro de Jeremias é uma epístola. Olha que legal, mas ela é uma epístola profética e não uma epístola pastoral como a de Paulo. Versículo 1. Eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Quem achou, diga Deus é bom. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, aí agora é a epístola. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Até aqui. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ela segue sendo instrução, correção, bênção, exortação para nós, nos edificando nessa noite e em todos os dias que meditamos nela. Que ela venha a cumprir esse requisito por meio da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Me usa então como teu mensageiro, para que aquilo que o Senhor quer falar através deste evangelho, desta carta de Jeremias, chegue ao coração dos meus irmãos como aplicações para este ano. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Estamos no início de ano, né? Eu não estava aqui na virada no Rio de Janeiro, mas com um mar de oportunidades. O ano tem esse quê, né, pra gente? A gente fica animadinho, eu tava falando com o Gleison de manhã, tão animadinho que a gente fica na virada, né? A gente tem um monte de coisa pra fazer, ideais. Mas eu tava conversando lá meio... Não é que eu sou cético, não. Eu sou um cara bem crédulo. Eu sou positivo. Apesar de que a gente tem que ter fé, não positividade, né? Mas eu sou um cara, assim, de energia. Eu acredito nas coisas. Eu gosto desses momentos. Mas, na prática, a virada, ela não existe, né? A virada... O que é a virada? Nós estamos num ano sequencial, 2025, 2026, não tem um zero ali, né? O tempo é contínuo, ele corre de forma linear para seres temporais, humanos. 2025, uma prova disso é que 2025 não zero e vai para o 1. Depois de 25 vem 26, depois vem o quê? 27. É uma continuidade, uma sequência, e não um reboot. Para quem curte cultura pop aí, quando algum cineasta de uma franquia, de um blockbuster, ele acha que tá tudo muito ruim, aí ele fala, vou dar um reboot.
Aí ele começa do zero, finge que aquela tragédia não aconteceu e vai do início. E aí você vê franquias de sucesso caíram começando do zero. Isso já aconteceu em muitos momentos da história, mas não tem um reboot no final do nosso ano, não recomeça do zero. A verdade é que a gente continua. E Deus nos ensina isso simplesmente mostrando na sua palavra como nós somos diante do tempo. A Bíblia nos ensina em Atos que Deus é habitante do tempo kairos. Ele é o Senhor que habita antes do tempo. Para ele não existe o antes e não terá depois. Ele é eterno. Nós habitamos no tempo cronos, ou seja, nós somos cronológicos. Nós temos uma sequência. Vamos viver uma manhã que vai suceder o hoje. Ponto. Não dá para fugir disso. Nós tivemos um início e graças a Deus não vamos ter um fim. Vamos viver eternamente com o nosso Senhor. Amém? Você crê nisso? E ele que comanda essa sequência temporal. Não sou nem eu, ou seja, eu sou cronos, eu sou cronológico. E eu não comando a minha cronologia. Eu posso até planejar a minha semana, mas basta uma gripe no meio dela que tudo vai por água abaixo. O coração do homem pode fazer planos, mas de quem vem a promessa, a resposta, a conclusão da tua semana? Ela vem do Senhor. Você compreende que ele comanda o relógio da tua vida? É o Senhor. E não a virada em Copacabana, que parece que deu errado pra caramba esse ano lá, né? Deu meio esquisito. Então as pessoas que botaram a cronologia da sua semana nas mãos da virada, floparam tudo isso e sofreram. Tem gente que veio de outro país pra ver a virada em Copacabana e não bateu o Cronos. Deu errado. Você que criticou a virada da Globo, ou você que gostou da virada do SBT, eu viajei, por exemplo, para ver a virada no Rio Grande do Sul e não teve nenhum fogos de onde eu estava, não vi nada. Então a gente fica idealizando momentos dentro da nossa cronologia. E a virada é muito gostosa. Eu gosto de fazer um churrasquinho ali no final do ano, queimar um A100. Tô brincando, gente. Eu gosto de brincar, nós fizemos aqui a nossa, antes um pouquinho, né, dia 29 nós fizemos a nossa ceia e tudo isso é ótimo, mas sejamos maduros a respeito da vida comum. Nós seguimos o amanhã exatamente de onde nós paramos hoje. E ponto. Nós vivemos nesta lacuna entre o que vai acontecer agora e Jesus voltar. Essa é a nossa realidade. E aqui viveremos muitas e muitas aflições, alegrias, algumas aflições que podem ser evitadas, outras não. A verdade é que independente das suas resoluções de final de ano, bebês vão nascer, pessoas vão morrer, às vezes numa mesma família, em um mesmo tempo. Doenças vão chegar, curas vão chegar. Um emprego novo chega na mesma semana que alguém é demitido. Coisas boas, coisas ruins, resultantes simplesmente da nossa queda em Adão. Estava falando com o pastor Fábio essa semana, nós somos exilados que nem esse povo. Nós fomos exilados do jardim. Eles por causa dos seus pecados. Nós também. Nós estamos exilados e também temos uma promessa de um dia sermos resgatados dessa terra. Você concorda com isso, meu irmão? E outras coisas que vêm sobre nós também de acordo com os nossos próprios pecados. São consequências do que nós vivemos. E sim, nós temos uma nova vida. Diga assim, eu tenho uma nova vida. Mas diz também, só que eu ainda tô no mundo. Deu até uma baixada no tom, né? Caramba, você vive essa nova vida nessa terra. Você já não está no céu. Para quem gosta de teologia, existe o já e o ainda não. Depois você estuda sobre isso. Você já vive algumas coisas, mas ainda não vive a eternidade na nova Jerusalém celestial. E nesse ano que se inicia, será que nós temos noção do quanto é importante nos colocarmos não por quanto de mais uma virada, mas como um estilo de vida cronológico, sequencial enquanto igreja? Ou será que tudo bem e nós vamos viver segundo a roda do sistema deste mundo? Alguns criticam como aconteceu a virada de ano de uns, outros criticam de outro, outros gostaram. Alguns iniciam com queixas, outros com planos, pedidos. Alguns agradecem pelo carro novo, outros reclamam porque o pneu furou. Resoluções do mundo, de um sistema. E nós? O que a gente faz? O que nos diferencia? Os destinatários dessa carta de Jeremias, a epístola de Jeremias, eles viviam também uma crise com a origem e com a forma como eles enxergavam a passagem do tempo para eles. Não com 1 ano, mas com 2 anos. Um profeta, se você for ler depois no capítulo 28, um pouquinho atrás, ele, chamado Ananias, ele havia mencionado que o seu exílio acabaria em 2 anos. O fim estava ali, ó. E Deus falou, não, é 70. Aí ele falou, não, peraí, são 2. E esse povo foi profundamente influenciado sobre o que este homem viveu. Para você entender um pouquinho desse contexto, Jeremias aqui indica o resultado de uma profecia, de uma vida profética, de antes e de depois desse exílio. Ele quase implorou
mal para que o povo se arrependesse. O povo não se arrepende e vai parar nas mãos duras de Nabucodonosor na Babilônia. Não adiantou aquele profeta implorar. E aqueles homens e mulheres de Judá, que a gente já está falando de uma segunda era dos reinos do norte e do sul. O reino de Israel já tinha ficado para trás, nem existia mais. Estamos falando do reino do sul, de Judá. As duas tribos ali de Benjamim e de Judá compunham esse povo, e eles são esse povo cativo que não ouviu o pedido vigoroso de Jeremias. Estava aqui pelos seus pecados. Esse povo estava aqui pelos seus pecados. E o profeta chega nesse momento do durante, porque além de estarem no lugar de juízo, eles não estavam sabendo viver este juízo. Nada pior do que você estar sendo disciplinado pelo Senhor e durante a disciplina você se rebelar mais uma vez contra o Senhor. E era isso que estes homens e mulheres estavam fazendo. O chicote de Nabucodonosor cantava, escravos, e ainda assim, além de viverem este momento de serem escravizados, eles estavam se rebelando contra Deus. Exílio, terra estranha, sofrimento. Mas este momento não seria para sempre. 70 anos para um novo começo, não para um reboot. E os problemas começaram a acontecer quando porque profetas e falsos profetas, na verdade, vão sempre existir. Mas os problemas começaram a acontecer quando estas pessoas começaram a olhar e viver, a acreditar, moldar a sua vida, as suas vidas em função de uma palavra que não era a palavra de Deus. Obviamente, aqui nós não temos uma epístola pastoral como a de Paulo para a gente tirar doutrinas para a nossa vida diretamente. Essa aqui é uma carta profética escrita por Jeremias, uma história destinada ao povo de Judá. A gente não pode aplicar diretamente como se eu fosse o cativo na Babilônia. Mas existem lições muito ricas, os seus princípios são aplicáveis para a igreja do Senhor hoje. Será que nós estaremos nesse ano verdadeiramente conectados como igreja do Senhor? Ou nós estamos numa espécie de Babilônia, perdidos, vivendo algo alheio, à parte da realidade, imaturos? Será que a gente está vivendo como igreja a cada Réveillon, aguardando a oportunidade de tudo recomeçar, porque nós não somos capazes de ter uma sequência, uma estabilidade espiritual diante de Deus? Será que em 2025 nós teremos um cristianismo relevante, contínuo, cronológico, sequencial? Ou nós viveremos como aquela pessoa que planeja a sua dieta para toda segunda-feira e nunca começa? E quando começa, termina, desiste. Sabe a eterna segunda-feira? Inclusive eu planejei, coisa curiosa, né? Estou pregando essa mensagem, mas planejei fazer exercícios físicos, retomar a partir de segunda-feira. Curioso isso. Então, nós temos esse costume, mas como igreja, como será 2025 para você? Eu tenho alguns conselhos, 3 conselhos para você enfrentar esta realidade e praticar um cristianismo que também leve você a ser mais feliz neste ano. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Primeiro conselho para o tempo de 2025, nós precisamos ser resistência em 2025, frutificando em nossa igreja, em nossa cidade e em nossa nação. É um ano para frutificarmos, meus irmãos. Todo ano. Na verdade, se nós tivermos a mentalidade de que tudo continua, isso vai se aplicar em sequência às nossas vidas. Jeremias começa alertando nessa carta as pessoas para a realidade. Chacoalha eles. Vocês ainda não estão fora do exílio, porque essas pessoas começaram a relaxar, a viver como se não tivesse mais tanto tempo de exílio. Tá pertinho ali a volta para Jerusalém, a bonança. Tá logo ali, ó. Tá logo ali. Então tá tudo bem. Vou relaxar. Que beleza. Falta pouco. Na virada de chave desses 2 anos, por isso que eu falei que a diferença é de 1 ano para 2. Na virada dessa chave, ó, show! Se você quiser saber mais sobre isso, volta no capítulo 28, você vai ver Ananias discutindo com Jeremias e falando, não é 70 não, são 2 anos. Ó, pertinho, tá tranquilo. E vocês não estão entendendo nada disso, disse Jeremias. Foi Deus que colocou vocês aí. Eu deportei vocês para essa cidade. Não foi um acaso.
Eles tinham ouvido vozes não só de Ananias, mas de outros profetas. O texto fala no plural. No plural, isso gera uma confusão no povo. Perspectivas utópicas, distópicas daquilo que eles estavam vivendo no meio de um cativeiro. E eles talvez estivessem vivendo, além da imaturidade, uma perspectiva de que não precisavam ser povo, porque o texto nos indica a necessidade da construção de uma sociedade de Judá dentro da Babilônia. Veja depois o texto. Mas, na visão dessas pessoas, e tudo indica que vinha das lideranças, porque a carta é destinada aos anciãos, às lideranças da igreja, essas pessoas estavam sendo influenciadas a esta virada de chave do falso profeta Ananias. É por esse motivo que a carta foi escrita. Curioso falar de carta no Antigo Testamento, né? E essa carta foi escrita porque essas pessoas começaram a viver em desacordo ao decreto do próprio Deus. A análise sistemática desse texto mostra pra gente que o povo parou de criar raízes ali. Pra que me preocupar com 70 se eu vou viver 2? Então eu vou viver deliberadamente. E pelo contrário, nesse momento, ao invés de criarem raízes segundo aquilo que Deus queria, eles estavam mais próximos de se amoldar aos costumes da Babilônia. Era mais provável isso acontecer. E a carta de Jeremias é uma advertência a este tipo de pensamento. E a carta orienta eles: construam patrimônio, construam casas, façam pomares, casem, façam a família de vocês crescer. Tenham filhos, aumentem de número, tenham subsistência, tenham filhos. Irmãos, era uma nação. Era o povo de Deus, mas era uma nação. Então perceba aqui, por isso que é diferente. A gente não pode aplicar exatamente a mesma coisa para a igreja, porque a gente está falando aqui de um estado também. Uma organização de uma nação. Eles não podiam diminuir de número. Eles precisavam continuar sendo povo de Deus no meio do cativeiro, do que acontecia ali. Aquele povo deveria investir isso e não viver deliberadamente como se tudo fosse acabar amanhã. Eles precisavam frutificar na Babilônia. E Deus manda mais. Olha, essas pessoas que estão escravizando vocês, essa cidade, procurem a paz nessa cidade. Orem por elas. Abençoem aqueles que estão escravizando vocês. Quase um prelúdio do amem os seus inimigos. E na paz dessa cidade, vocês terão paz. Deus queria que eles frutificassem naquele lugar e não só vivessem na esperança de um futuro, que inclusive era falso. Não tinha futuro em 2 anos. Eles viveriam passar os 2 anos. Sabe aquela galera que ficou esperando a profecia de Nostradamus? Quem lembra disso aí? E aí chegou na hora, não aconteceu nada. Teve gente que vendeu casa, viajou o mundo. E quando largou o emprego, em função das profecias de Nostradamus, em função do calendário dos maias, vendeu casa. Quem lembra aí do bug do milênio? Gente, as pessoas amedrontadas. E aí, o que aconteceu? O cara que vendeu as coisas, largou a mulher, foi andar viver o mundo, virou o dia, virou o ano, e nada aconteceu. A vida continuou. Eles creram na imaturidade de vozes aleatórias da humanidade, ideologias falsas que a gente às vezes de uma forma muito imatura ouve. Eu sei que nós vivemos também numa espécie de Babilônia, né? Tem suas diferenças, mas assim, numa referência do caos que a Babilônia trazia em si. Era um povo muito rico de cultura, mas que tinha um caos dentro do que nós podemos avaliar como vida espiritual. Uma cultura que influenciou a Grécia, Roma, para o estilo mais pecaminoso possível. Para eu me ater aqui ao que eu posso falar, não estando num estudo bíblico mais demorado. Nós vamos além disso. Nós não somos uma Babilônia como a Babilônia de Nabucodonosor, mas vivemos numa terra caótica e a gente também tem que matar um leão por dia aqui. Eu às vezes estou matando 2 até de vez em quando, quem sabe 3. Leões na nossa família, na nossa vida profissional, e as coisas são difíceis. E talvez você, de uma maneira muito imatura, esteja colocando todo ano a expectativa do futuro ano ser o grande ano da tua vida. Meu irmão, minha irmã, amadureça, cresça. Amanhã é só a continuidade de hoje. Onde você vai sem tomar resoluções definitivas para a tua vida e não para o ano que vem. Você percebeu quando chegou dia 1, dia 2 e estava tudo igualzinho depois do dia 31, 29, 28, 27? Mas amém! Recomece! Só não utilize esses eternos gatilhos como bengalas. Nós precisamos ter uma vida constante. Irmãos, o tempo está correndo. Nós precisamos ser o sal da terra. Irmãos, nós somos a luz do mundo. E a igreja precisa responder a seu papel com relevância e sem desculpas de novos eternos ciclos. Ano que vem, olha, em 2026, tu vai me ver lendo a Bíblia. Rapaz, nem me segura. Eu não vou nem comer. Eu vou fazer uma refeição por dia. Na hora do almoço eu vou ler a Bíblia. De noite eu vou jantar em 15 minutos e vou
orar. Aí chega 2026, tu vai ver em 2027, eu vou panfletar igual antigamente evangelismo de rua, eu vou sair por aí, eu vou evangelizar. Cara, gente, eu vou pegar um avião, vou lá para Cisjordânia. Tu vai me ver em 2030. Aí quando vê, morreu. Morreu. Vivendo eternamente na perspectiva de um cristianismo relevante que nunca chega, cara. Presos à temporalidade, quando a vida é simplesmente o hoje depois de amanhã, até que ele venha. Nós precisamos responder. Para os cativos existia uma questão de não diminuir a população. Não diminuir a população, porque existia um risco deles serem absorvidos pela cultura babilônica, que era enorme, gente. Veja os impérios. A Grécia e Roma são influenciados pela cultura babilônica. Olha que império. Então existia o risco deles, enquanto nação, serem absorvidos por aquela cultura. Isso era muito comum em nações escravizadas. Daqui a pouco não se sabia quem era mais quem. Iam tendo filhos com os seus aqueles que os escravizavam. Aí a próxima geração já não sabia se era escravo ou se era daqueles que estavam escravizando. Passava mais uma geração, acabou. Não tem, cadê o povo? Existem nações na história antropológica que simplesmente se perderam na história por serem escravizadas. Eles precisavam, enquanto nação, não sumirem, não irem minguando até acabarem no mapa. Por isso, aqui, situações de economia, subsistência, plantem pomares, sabe? Façam comércio. Eles precisam subsistir para não acabar. E claro que nós não somos um Estado judeu. A gente não é Judá. Não sei se alguém aqui é de Judá, né? Eu acho que não. Eu sou carioca da gema. E eu não tenho nada a ver com Judá. Mas nós precisamos aplicar de forma idêntica. Nós precisamos também resistir à nossa absorção ao sistema deste mundo. Nós não podemos ser absorvidos pelo ideal da pós-modernidade. Nós não podemos ser absorvidos pelo mundo em 2025. Se o mundo decreta que as resoluções vão resolver tudo, e esse sistema nos aponta para cá, eu vou para lá. Eu sou a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra mim, porque nós somos a igreja. Nós precisamos continuar a ser igreja, frutificar, prevalecer em um mundo que tem um príncipe cultivando um sistema diabólico por trás e distante dos nossos olhos. Em um mundo que relativiza a pureza sexual, a fidelidade conjugal, a fé em um único Deus, em que hoje os nossos filhos pequenos já têm a sua sexualidade relativizada. Irmãos, a igreja de Cristo precisa resistir a ser absorvida pelo sistema do mundo. E as eras vão passando, e ela segue resistindo com o Espírito Santo de Deus, usando pessoas como eu e como você. Uma igreja que assume a sua responsabilidade. Você assume a sua responsabilidade, ou você joga tudo nas contas de alguém, ou na virada de mais um ano, que vai assumir a sua responsabilidade só quando você morrer, porque o ano está passando, o tempo passa. Uma igreja que resiste, prega a palavra, vive a cruz. Irmãos, eles precisavam construir casas, nós precisamos fazer discípulos. É assim que a igreja subsiste em meio ao caos do sistema desse mundo. Mas se você senta e deixa tudo nas costas da liderança da igreja, de um novo ano, tudo bem, se você quiser fazer um regime só em 2030, é a sua saúde, mas Deus te chama para viver o reino de Deus como prioridade hoje, não ano que vem. Quantos de nós estamos verdadeiramente engajados em viver isso? Igreja, em 2025 nós precisamos resistir à absorção deste sistema. Amém? Não dá para você simplesmente esperar que alguém faça algo por você. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que eu fiz a vocês, trazendo de volta a esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro de esperança. Segundo conselho, precisamos lutar as nossas guerras em 2025, colocando a voz de Deus no centro de tudo. Não outras vozes, mas a voz de Deus. Aqui está a origem dos desvios. A mentalidade daquelas pessoas ficou desconectada e encontrava
essa origem na voz de homens que não eram homens de Deus. O principal deles eu já falei, Ananias, mas ele não era a única voz. Homens que falavam o que o povo queria ouvir. Os sonhadores eram uma espécie de profetas que falavam que sonhavam. Tem muita coisa assim hoje, né? Mas deixa aqui por hora. Tem gente que sonha e fala que toda resolução para a sua vida vai acontecer desta forma. Quando eu namorava a Virgínia ainda, eu recebi na minha casa um homem que chegou e falou assim, um missionário botou a mão assim e falou, olha, isso tudo que vocês estão enfrentando, essa dificuldade, ela que tem infertilidade, e ela vai, agora estou vendo uma trevas no seu ventre, ela vai ser curada em nome de Jesus. E a gente nem tinha ido para a noite de núpcias ainda, eu só namorava, e o cara falando que ela era infértil. Os sonhadores pós-modernos existem, e você vai ouvir muita coisa assim na tua caminhada. Cuidado com o que você ouve. Homens e mulheres que vão falar exatamente o que você quer ouvir para nutrir o seu coração com mentiras. E isto arrebatou o coração daquelas pessoas. Deus não se agradou. Ele disse, esses homens não são meus profetas. Eu não enviei. E quando os 70 anos se cumprirem, porque ele fala isso? Porque não eram 2. Vai se cumprir o que eu disse. Irmão, não importa o que estão dizendo para você aí fora. Não importa quão profeta o homem se diga. Deus vai cumprir o que ele falou para a tua vida e ponto. Você crê nisso? Só depois dos 70 anos vocês vão sair da Babilônia e ponto. Mas o que eles queriam? Liberdade rápida. Obviamente, eles tinham 70. Podemos sair em 2? Tudo que eu quero. Quero ir para Jerusalém. Agora. Eles com o coração ardente, queria voltar para Jerusalém. Aí vem alguém do nada e fala, opa, vocês querem ir para Jerusalém? Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Em 2 anos... vocês vão voltar. Estou dizendo aqui, Nabucodonosor vai perecer, está assim lá no capítulo 28. Nabucodonosor vai perecer, o cara tenta pegar assim, meio que tenta dar uma bolacha em Jeremias, quebra uma vara dele e fala, em 2 anos tudo isso acabou, vocês vão para casa. Aí o povo que queria ouvir isso, ouve e fala, olha, que bênção, fechou. E vivem em função disso. Irmãos, em desencontro que o próprio Deus falou. Que homem tem autoridade para desdizer o que Deus disse? E quem foi o primeiro a tentar fazer isso na história, senão o diabo, que é o pai da mentira? No Éden, foi assim que nós fomos exilados do jardim do Éden, ouvindo a mentira da serpente. Qual o resultado disso? O povo se angustia, vive em função de ansiedade e perde propósito de senso, de existência naquele lugar, ao ponto de Jeremias dizer para ele como eles tinham que recomeçar. Alguém precisar dizer para você que você tem que comer. Olha só, é um recomeço isso. Cara, vocês têm que comer. Vocês têm que plantar. Vocês têm que construir. Vocês têm que morar. Olha como eles estavam desconectados do propósito de existir naquele tempo. Para alguém dizer para você, alguém tem que dizer para você amanhã, meio-dia mais ou menos vai lá e almoça. Você sabe. Você vai correr. Você que é o trabalhador vai correr atrás do teu prejuízo para pagar os seus boletos. Você vai trabalhar, começou o ano que você pensa, boletos, vou correr atrás disso. Mas não, eles precisaram reaprender o que tinham que fazer enquanto gente, enquanto pessoa, para existir, porque viviam em função de fábulas. Talvez o apóstolo Paulo pudesse ter escrito essa carta, porque ele advertiu assim aos crentes de Efésios também. Muitos de nós estamos aqui com transtornos de ansiedade, tomando decisões erradas, com prejuízos pessoais enormes, porque estamos ouvindo os falsos profetas desta era. O povo deixa se enganar, mas Deus diz, eu é que sei, que pensamento tenho a vosso respeito, Eles queriam sair do chicote de Nabucodonosor, mas Deus diz, são 70 anos, e este tempo de provação vai ser um tempo de esperança para vocês, de paz e não de mal. O que eles não entendiam é que permanecer no momento de correção era a vontade de Deus. Irmãos, Deus não é justo conosco e pratica a sua justiça porque Ele quer nos matar. Mas o seu caráter justo excede em muito o desejo de você e eu termos bem-estar. Não se engane, Deus não vai praticar uma vida de bem-estar para você maculando o seu próprio caráter. Não vai. Deus não vai fazer isso. Para você ficar tranquilona, para você ficar tranquilão, Deus não vai abalar o seu caráter justo e reto. Deus não está comprometido em primeiro lugar
com o bem-estar da igreja, mas com a eternidade da igreja e com o seu próprio caráter reto e justo. Deus não está aqui para ficar te mimando. Meu filho, ele está aqui para te corrigir, gerar amadurecimento na tua vida. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Muitas pessoas da igreja com 20, 30 anos estão agindo diante de Deus com a imaturidade deste povo. Deus cumpriria a sua palavra para uma Jerusalém nova para eles, de volta ao seu lugar. Mas antes era necessário disciplina. Você não precisa abrir, mas lembre comigo. Hebreus 12:1 diz: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Irmão, onde teu ouvido tem andado e você tem aceitado aquilo que vem para te corrigir de Deus? Porque alguns pregadores têm pregado um evangelho gostosinho de ouvir, né? Oh, que delícia! É gostosinho de ouvir. E as igrejas estão cheias de crentes que gostam dessas mensagens. Em 2025, muitas mensagens gostosas vão chegar aos seus ouvidos pela internet. Ou talvez em lugares que você vai visitar. Talvez até em dias de culto aqui da igreja. Tem gente que faz isso. Aí você vai visitar, ouvir mensagens gostosinhas. Mensagens que vão talvez te influenciar a não aceitar a exortação do seu pastor, que cuida de você, que você conhece o caráter. Aí você vai ouvir a mensagem de alguém, de uma outra igreja, de um outro estado, pela internet, e vai fazer aquilo valer para a tua vida, não no lugar onde você se alimenta, onde você é cuidado e criado. Essas pessoas vão se aproximar de você para dizer que está tudo bem, o comportamento que você está tendo, enquanto a palavra diz não. Essas pessoas vão dizer sim. Quem pode questionar o que você está vivendo? Meu corpo, minhas regras. Mas eu te pergunto, de quem é o teu corpo? E de quem são as regras que regem a tua vida? De verdade. Não há problema questionar as vozes que vêm da palavra de Deus, a voz de Jeremias, a voz de Paulo, mas questionar a minha voz, sim, isso tem problema. Eu sou o poderoso profeta de Deus nesse tempo. Que absurdo você ser disciplinado na sua igreja. Conselhos que vão dar ao seu coração tudo o que você quer ouvir. Mas não se engane, nem todos aqueles que vêm com um propósito suposto de te abençoar são da parte de Deus. E alguns deles são filhos do diabo. Jesus está te chamando para dizer: primeiro, ouça a minha voz. Dê o primeiro lugar para a minha voz. Quantos querem ser resistência ao sistema desse mundo? Então ouça e priorize a palavra de Deus em 2025. Amém? Repreenda Ananias e ouça a voz de Deus. Versículo 12 e 13, última lição para nós, último conselho para encerrarmos. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Terceiro conselho, precisamos praticar um estilo de vida de oração em 2025 se queremos ser cheios do Espírito. Não é daqui a 3 anos você tem que orar. Esse é um ano para você orar mais. Qual a consequência aqui no texto tem em ouvir a voz de Deus? O texto está conectado. A busca pela sua presença. E está implícito aqui. Eu é que sei, diz o Senhor. Ele fala, a minha voz é que importa. E depois, lá no finalzinho, vem, então vocês me invocarão. Está tudo conectado. Ouvir a voz de Deus e orar. Ouvir a voz de Deus e orar. Não dá para você viver um devocional em que você lê a palavra, mas não ora em nenhum contrário. Como está a sua vida devocional? Irmãos, 2025 precisa ser um ano onde priorizaremos buscar a Deus de forma intencional. O pastor Fábio falou isso comigo, com o Anderson recentemente. Nós precisamos ser intencionais. Eu estou com dificuldade de orar, então eu vou programar o meu relógio. Eu vou separar um tempo onde eu vou cronometrar aqui. E daqui a pouco você está orando sem cronometrar. Você precisa ser intencional. Fazer uma agenda. Botar uma agenda, um aplicativo para te ajudar. Nós precisamos ser intencionais na nossa vida devocional. Como anda a sua vida de oração? Porque sem buscarmos ao Espírito Santo, como vamos ser cheios daquilo que nós não buscamos? Deus usa Jeremias para incentivar esse povo no meio da sua Babilônia a buscar. Irmãos, se nós buscarmos de todo o coração, o Espírito de Deus vai queimar o nosso interior. Minha irmã, você precisa mudar de patamar em relação à vida de oração em 2025. Para quem quer ser cheio, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer? Então é tempo
de orar mais. Eu quero desafiar os jovens a estarem nas reuniões de sábado pela manhã. Eu vou tentar estar mais aqui. Eu tenho uma filha pequena. Você talvez nem tenha filha e não vem. Eu vou tentar estar aqui. E você? Você de outros departamentos, trabalhadores dessa igreja, vamos orar mais em 2025? Porque se nós fizermos isso de coração sincero, a palavra de Deus nos promete, Ele incendiará a nossa igreja. Por questão de tempo, eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou concluir. Porque os 70 anos passaram aqui. Passaram. Não foram 2, como eles queriam. Foi bem mais. 70 anos. Mas o que aconteceu? O povo voltou a Jerusalém. Deus foi fiel. Claro, o povo fez besteira de novo. Os ciclos de Israel e Judá. Oscilou, caiu, levantou, caiu de novo. E assim foi. Até que, para dar um reboot, um homem chamado Jesus veio da linhagem de Davi. E aí sim, reboot. Jesus veio. Irmãos, Deus foi fiel nessa palavra. Na verdade, Ele sempre é, né? Ele sempre é. Ele já veio, olha o já e o ainda não de novo aí. Ele já veio, mas ainda não voltou. E nós, enquanto Ele não volta, será que nós conseguimos ser povo de Deus nessa terra? Ou nós vamos ser consumidos e absorvidos pelo sistema da Babilônia? Irmãos, que 2025 seja um tempo de frutificar para você. Não se deixe absorver por esses dias. Redobra a tua oração, redobra a tua vida individualmente de busca de devocional, porque se nós individualmente formos mais devocionais, coletivamente seremos abençoados enquanto igreja. Ouve mais, busca mais a Deus, façam propósitos intencionais, se reúnam nas casas para orar, de propósito, marquem encontros de propósito para orar. É um tempo de viver numa terra caída, né? Mas pode ser melhor do que está sendo se nós orarmos. É um tempo difícil. Quem tem vivido tempos difíceis aqui? Eu tenho. Mas também não podemos deixar, ainda que estejamos nesse tempo difícil, de lembrar que uma hora Ele cumpre a sua promessa de volta conosco também. Jesus é também a fidelidade de Deus encarnada. E Ele vai voltar. Amém? Feliz 2025 para a ICNV Lins. Que 2025 seja bom para você. Eu desejo para você um ano cheio de oportunidades para que você seja igreja em 2025. Você quer ser igreja em 2025? Bora ser? Vamos ser junto? Vamos ser junto comigo, igreja? Todo mundo? Nós e o pastor Fábio, bora? Vocês topam isso? Então amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Deus, para celebrarmos a oportunidade de um ano sendo igreja. Que no nome do Teu Filho Jesus Cristo nós não venhamos a deixar que o passado tempo nos consuma. Não deixa que sejamos absorvidos pelo sistema desse mundo porque estamos ouvindo falsas vozes. Senhor, não deixa que falsos profetas nos levem à perdição. Cala a voz da serpente, cala a voz de Ananias, não deixa elas crescerem no nosso coração, Senhor, e faz nascer do nosso interior um desejo incomparável de Te ouvir, de buscar a Tua presença, Senhor. E quando essas vozes vierem contra nós, nos ajuda a repreendê-las em nome de Jesus. Aquelas vozes que buscam nos afastar. Oh, Senhor Deus, não basta às vezes, não precisa nem ser o diabo, mas tem vários aprendizes de diabo tentando nos desviar dos Teus caminhos. Falsos profetas. Nos ajuda a repreendê-los, a fechar os nossos ouvidos e a resistir por meio da Tua palavra, da oração e do frutificar da Tua igreja neste tempo. Aqueles homens e mulheres precisavam construir casas, nos ajuda a resistir fazendo discípulos. Eles precisavam ter filhos, literalmente, gerar filhos e aumentar em número de crianças para que a nação prevalecesse. Mas nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja e nós temos a missão de fazer discípulos. Então gera aqui nesse lugar uma maternidade de discípulos para que o Teu Espírito faça que eles cresçam em graça e em estatura, para que a Tua igreja Te glorifique no bairro do Lins e sejamos uma família nesse lugar.
Estabelece o teu povo e a tua igreja com maturidade neste ano, mas não só nesse. Que a nossa cronologia seja um estilo de vida de uma igreja e não só uma igreja imatura que planeja viver eternamente algo que nunca vive. Eu te peço, muda a nossa história de patamar nesse ano. Em nome de Jesus, amém e amém. Vá na paz de Deus, Deus te abençoe, te dê uma semana cheia do Espírito Santo e seja igreja.